Fala galera, tranquilo? Eu sou o Arthur e você está em mais um episódio do podcast do canal Na Arquibancada. No episódio de hoje vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente aí. Eu e o Pedro convocamos uma seleção que a gente acha ideal para as Olimpíadas, sem considerar que os clubes vão restringir as convocações, não vão deixar os atletas irem, e também desconsiderando os atletas acima de 23 anos, mas a gente vai comentando em cima. Beleza? Então, que nem eu falei, estamos aqui com o Pedro. Fala, Pedro, cara, como você tá? Fala Arthur, fala amigo e amigo ouvinte do podcast na Arquibancada. Eu vou muito bem, cara. Fiquei só triste por causa do Ney Day meio fracassado de hoje, a gente tá gravando na quarta. Postei uma graninha que o Neymar ia meter gol e me ferrei, O Ney Day só zica o Ney Day, né? mas, cara, ele pode estar na Olimpíada aí, então você puxou um gancho aí pro nosso vídeo. Isso aí. E, cara, Cara, vamos. Pode só, falar. assim, o do Neymar, cara, até, tipo, já introduzindo mais ou menos o que a gente meio que ficou nessa dor de cabeça, né? Que são jogadores que têm acima de 23 anos. Lembrando que, assim, gente, só para situar quem não sabe como funciona a convocação para as Olimpíadas. São só 18 jogadores, ou seja, 11 titulares e 7 reservas, e dentro desses 18, a seleção pode convocar 3 jogadores acima dos 23, 24 anos. Eu não lembro agora qual que é a idade olímpica. Isso. É 24 anos, por Quatro. conta que não teve ano passado Olimpíadas, né? Então, todo mundo aí do ano 97 para cima pode ser convocado. Isso. E assim, como a Olimpíada é muito colada com a Copa América, a gente não sabe se os... Porque, assim, para as Olimpíadas, os clubes não têm obrigação de liberar. Então, sei lá, se a seleção quiser contar com o Neymar para as Olimpíadas, o PSG pode falar, não, a gente não quer liberar. E também, talvez, a seleção olímpica, tipo, o Jardine, né, que é o técnico, pense em alguns jogadores, porque a Copa América é logo em seguida. Então, sei lá, vamos supor, o Neymar, que muita gente está falando que pode ir para a seleção olímpica, talvez não seja convocado por causa da Copa América que seja em seguida, ou talvez porque o PSG não libere. Na verdade é o contrário, né? A Copa América é em junho e as Olimpíadas é em julho, então é colado, mas é o mesmo raciocínio aí que o Pedro tá Sim, usando. eu falei que era antes uma da outra. Você falou que a Copa América era posterior, mas Tá, enfim. segue o barco aí. Mas tem esse porém, tá bom? Então, a gente meio que considerou que desses 18, assim, dos três acima de 24 anos, a gente vai falando aí meio que por posição, né? Quem que a gente acha que pode entrar. E Isso. esses jogadores que talvez não sejam liberados, que têm idade olímpica, a gente considerou que todos os clubes vão liberar, tá bom? Mas a gente sabe que talvez Que na algum prática desses não é aí, bem assim. né, exatamente. Muito porque os clubes europeus, eles não têm muito dessa cultura de liberar jogadores para as Olimpíadas, né? Tanto que se a gente Exato. lembrar daquele Brasil-Alemanha de 2016, a gente não tinha jogadores muito acima da idade, assim, né, por idade olímpica. Talvez nem tenha naquela Alemanha. Eu não lembro de cabeça. Eu também não vou lembrar, mas o Brasil claramente tinha, né? O Neymar, o Everton e o Renato Augusto, Sim. que foram muito importantes aí na campanha. É isso aí. Vamos começar pelo gol? Vamos, vamos. Cara, os nossos goleiros ficaram com o Hugo Souza, do Flamengo, e o Ivan, da Ponte Preta, né? O Ivan é um nome constante na seleção olímpica, então acredito que ele deva ir. E o Hugo foi uma grata surpresa aí no ano passado. Apesar das falhas, que nem todos a gente vai falar aqui, são muito jovens, todos têm abaixo dos 23, 24 anos, então é normal que eles falhem de vez em quando, mas o Hugo, apesar disso, se mostrou um grande goleiro. Sim. Eu também. O Hugo acho que sai na frente, né? Do Ivan e até dos outros goleiros de idade olímpica. E é o Ivan, né, que você falou? Só pra. Exatamente, o Ivan da Ponte Ah, Preta. achei que tinha falado besteira aqui. O Ivan, até que no ano passado, cara, eu lembro que muitos times europeus estavam cotando ele, né? O Milan, inclusive, chegou a abrir negociação com ele. Então, um jogador aí pra gente ficar de olho também, né? Sim, com certeza, com certeza. É um atleta de 24 anos, ainda é novo, principalmente se a gente
for considerar a posição de goleiro, que geralmente vai até os 40 facilmente. E tem Sim, outros nomes, né, que a gente podia ter colocado. O Cleiton, que geralmente é chamado para a seleção olímpica, goleiro do Red Bull Bragantino. Daniel sim. Fusato, da Roma. Gabriel Brazão, que pertence à Inter de Milão, mas joga no Real Oviedo. Mas eu acho que Hugo Souza e Ivan tomam conta aí da posição, considerando os abaixo de 24 anos. Sim, outros dois que também, quando a gente estava tendo mais convocações olímpicas no ano passado e retrasado, também vira e mexe no chamado Zero Felipe, no Grêmio, não sei se hoje ele ainda é do Grêmio. Ele tá no Dallas, né, dos Estados Unidos agora. É, cara, eu não lembro onde ele está hoje. E o Lucas Perry também era convocado quase sempre. Mas como agora são só duas posições de goleiro, né? A gente acha que talvez vá no Hugo, que é um jogador mais rodado, e talvez no. E aí o outro que eu acho que também é aberto, né? Sim, o Jardine falou que provavelmente vai levar um goleiro experiente, que esteja acostumado com Copa do Mundo. Eles falaram muito do Everton, ele meio que deu uma despistada, mas falou que ia ser um goleiro experiente. Então eu acredito que deva ficar com o Everton, ou até o Santos, do Atlético Paranaense, por conta que é um goleiro que atua no Brasil, já foi chamado para a seleção. Então acho que são dois goleiros bem experientes que talvez ajudariam aí a seleção. Sim, o Everton ele larga na frente. Eu até vi uma coletiva, acho que foi do Branco, dele falando que a ideia da seleção seria contar com o Everton. Então aí já é ruim para os moleques, né? Que aí já tira uma vaga. E aí com certeza vai ser do Hugo, cara. Eu não acho que vai ter outro goleiro. Acho que o desse da idade, acho que é o mais de maior destaque hoje. Não, não. E o Ivan, que nem a gente falou, já vem sendo convocado de longa data aí. Então já é todo um trabalho na seleção olímpica. Ele falou que pode ter novidades, claro, para as Olimpíadas, mas eu acredito que uma base ele deva manter. Sim, sim. E vamos para os três zagueiros, que os nossos três zagueiros são Éder Militão, Luiz Felipe da Lazio e o Gabriel Magalhães, que vem se destacando no Arsenal. E aí, você tem algum comentário aí sobre o Pedro? Cara, aí que tá. Eu acho que é legal, por exemplo, a convocação do Militão, porque assim, a gente só tem 18 jogadores para serem convocados. Então é óbvio que você não vai conseguir chamar um goleiro reserva, dois zagueiros, dois laterais, três meias e três atacantes. Então, assim, você vai ter que ter aquele jogador que consiga fazer mais de uma função, que é o caso do Militão. A gente sabe que no Real Madrid não é, ele não joga de lateral direito, e no Porto ele jogou bem pouco, mas no São Paulo ele praticamente só jogava de lateral direito. Então, assim, é até um bônus você ter um Militão nessa seleção, porque numa emergência você pode colocar ele numa lateral, né? Exato, até de volante ele chegou a jogar já no São Paulo. Sim, Então eu acho que numa emergência é sempre bom contar com um jogador assim versátil. sim, sim. O Luiz Felipe, eu acho, ainda acho que assim, isso que é engraçado, eu acho que dos três, o mais certo é o Luiz Felipe. É assim, o Militão, ele tem dois porém, se eu colocar, a gente colocou como porém, né? Um é que ele vira e mexe é convocado para a seleção principal também. Então talvez entre naquela história do começo do podcast de que talvez a CBF prefira colocar os Militão para jogar só a Copa América. E outra coisa é que o Militão é do Real Madrid, e o Real Madrid a gente meio que acha que Vinícius Júnior e Rodrigo vão ser jogadores certos nessa seleção. Então talvez o Real Madrid também não queira liberar os três jogadores, né? Exato, exato. Deu um spoilerzinho aí, mas é isso mesmo, cara. São três jogadores do mesmo clube, provavelmente outras seleções da Espanha e enfim, qualquer uma outra aí que queira contar com o atleta do Real Madrid, eu acho que vai ter bastante dificuldade. Sim. Só comentando aqui que enquanto a gente estava conversando, eu cheguei a puxar, por exemplo, os três jogadores da Alemanha, né, em 2016. E Certo. assim, isso a gente vê como eles não vão com os melhores, não. Os europeus não têm essa de colocar os melhores jogadores para as Olimpíadas. Os três da Alemanha foram o Lars e o Sindbender, do Leverkusen do Borussia, né, aqueles dos gêmeos, e o Nils Petersen, do Freiburg. Então, assim, talvez a gente acabe meio que pagando o pato, né? Já que o europeu não tem tanto dessa cultura de liberar jogador para a Olimpíada. Talvez o Exato. militante na dança. Exato, exato. E, cara, aqui eu acho que
o Jardine deve... O nome certo que ele deve colocar é o Lianco, Sim, porque o Lianco é o capitão, né, da seleção olímpica, geralmente. Ele e o Bruno Guimarães revezam a faixa. Então ele deve pegar uma das vagas aqui. E geralmente também sempre é bom ter um cara experiente, né, na defesa. A gente já viu o Thiago Silva sendo convocado anteriormente. E talvez pinte algum outro zagueiro aí, né? sim, sim. É, aí que tá. É muito complicado, né, pra gente definir, né, quem que vai ser convocado. Ainda mais na zaga que praticamente são só três jogadores, né? E assim, além desses três que a gente falou, né, Militão, Magalhães e o Luiz Felipe, e o Arthur falou aí do Lianco, pode ser que a seleção opte por convocar mais um jogador acima da idade para a zaga. Provavelmente seria o Marquinhos ou o Thiago Silva, né? Eu acredito que não vai acontecer. E, cara, na zaga tem muito jogador que o Jardine convocou, né, durante as outras convocações que teve. Então, assim, teve o Ibanez, que era muito convocado também, o Lianco, que você comentou, o Nino, o Bruno Fux, o Robson Bambu, o Lucas Claro, lá do Vasco. Então, assim, eu acho que esse aí vai ficar bem difícil mesmo a gente acertar. Ah, sim, sim. A zaga aí eu acho que é uma das posições mais difíceis, apesar de ter muitos atletas promissores, né? Sim, sim. Bom, E vamos para a lateral, né? lateral. E a gente convocou aqui o Emerson Royal, do Real Betis, o Gabriel Menino, do Palmeiras, Caio Henrique, do Mônaco, justamente por essa versatilidade que o Pedro citou, porque ele já começou a carreira como volante no Santos e depois passou a ser lateral esquerdo em Fluminense, Grêmio. E o nosso último lateral esquerdo ficou com, deixa eu puxar aqui, com o Renan Lodge, né? Que o Atlético de Madrid ano passado falou que não ia liberar ele para as Olimpíadas, mas vamos ver se eles cedem esse ano, porque ele é até titular da seleção principal, né? Então, tem outro que entra na história, né? Talvez o Renan Lodge também não seja convocado por causa da seleção principal, né? Cara, na ausência do Renan Lodge, quem que você chamaria? Cara, acho que o Guilherme Arana, né? A gente era até um nome que a gente estava discutindo para pôr aqui, talvez até no lugar do Caio Henrique, né? Eu prefiro o Arana particularmente, mas o Arana, ele, assim, ele não tem muita versatilidade. Ele pode ser um lateral ou ficar apoiando lá na frente como, sei lá, um falso ponta, vamos dizer assim. Sim. Mas eu acho que o substituto do Lodge seria o Arana. Sim, cara, eu não sei. Eu também já pensei um pouquinho naquele Felipe Jonathan do Santos. Que assim, ele é Sim, lateral esquerdo, né? Se eu não me engano. Mas, isso. cara, se eu não me engano, ele chegou a fazer alguns jogos pelo Santos na lateral direita também. Acho que, tipo, tudo bem que foi meio que no improviso, né? Se eu não me engano, Sim, tá, gente? Talvez eu esteja falando aqui na memória. Mas se eu não me engano, ele chegou a fazer pelo menos um ou dois jogos aí como lateral direito no Santos. certo. Tem Mesmo que aquele eu não me Ayrton engano. Lucas do Spartak, né? Que também faz parte do ciclo olímpico. Ele constantemente é chamado. Assim, daí eu gosto dele, cara. Sim, eu lembro dele no Fluminense, né? Ele era um bom lateral, depois não acompanhei, né? Com certeza, no Spartak. Sim, sim. Mas ele era muito bom, sim. Eu lembro que o São Paulo até queria ele uma época pra substituir o Reinaldo. Os caras são loucos, né? Reinaldo porra. E na direita, cara, você vê algum nome aí que possa substituir o Emerson e o Gabriel Menino? Não, eu acho que não. O Emerson, inclusive, é mais um que entra naquela dança, né, cara? Apesar do Emerson não ser convocação certa na seleção principal do Tite, provavelmente ele é o lateral direito hoje brasileiro com maior, com, sabe, o melhor crescimento, assim, o melhor potencial. Né? Sim, A gente até. sabe que o Tite, por algum motivo, ele convoca muito o Danilo da Juventus. Então, sei lá, cara. Não, sim, sim, eu concordo com você. Eu acho que o Emerson deveria receber chances na principal. Mas quem vem tendo essa vaga, além do Danilo, é o próprio Gabriel Menino, né? Que Sim, provavelmente deve ir para Copa América, eu acho. Só se ele levar o Daniel Alves, que realmente está jogando muito. sim.
Cara, eu, Mas, eu acho que o menino, eu acho que seria um que eles iam priorizar pra Olímpica, cara, não sei. não, eu não sei como vai ser, mas eu acho que de alternativa tem o Guga, do Atlético Mineiro, que apesar da torcida tá reclamando um pouco dele, principalmente no finalzinho ali do ano passado. Tem o Calegari também, né, que foi uma grande surpresa do Flu ano passado. Aí tem o Dodô, do Shakhtar, que já foi chamado, o Ian Couto, que é do Grupo City, que ele tá no Girona, e o Sim. Heitor, do Internacional. Eu vejo essas aí os caras que correm por fora, mas eu acho que Emerson e Gabriel Menino é uma lateral direita bem tranquila. Sim, é até meio complicado, né, a gente falar tipo, de lateral direito, porque, cara, a gente até discutiu isso nos podcasts, mas a gente não tem muito lateral direito hoje, né? Exato, exato. É torcer para esses meninos virarem e darem certo, né? Pra gente ter bons laterais no futuro, mas hoje é bem complicado. Ou adota a formação do Crespo, mete três zagueiros, cara. Isso aí vai ser o futuro do Brasil, pelo jeito. Não, bastante times estão adotando, principalmente na Europa. Sim, Hoje mesmo o PSG, no finalzinho do jogo contra o City, começou a jogar com três zagueiros, deu uma estabilizada, mas, tipo, bem no final mesmo, uns 5 minutos finais ali, porque o PSG tá com a menos, enfim. sim. Eu fico feliz, cara. Essa formação com três zagueiros, na minha preferida, assim, de longe, cara. Eu pago muito pau. Por causa daquele São Paulo do Muricy, né, que jogava com três zagueiros. Ah, sim, sim. Foi o único time aí, três zagueiros, que eu lembro que deu certo no Brasil, assim. Isso a curto prazo, né? Sim. E então eu já temos aqui quantos atletas? Temos 7, 9 atletas já. E vamos para o meio de campo. Meio de campo que é outra aí bem disputada, cara. Aí tem um grande número de jogadores na quantidade olímpica que podem ser convocados. Aí, e além dos jogadores fora da idade olímpica, né, cara? Você já quer adiantar com algum? Cara, vamos passar os quatro. A gente convocou 4 meias aqui, né? Que é o Sim. Douglas Luiz, do Aston Villa, o Gerson, do Flamengo, Bruno Guimarães, do Lyon, e o Claudinho, do Red Bull Bragantino, que até eu pesquisar ontem eu não sabia que tinha idade olímpica. Lembrando que assim, a gente falou quatro meias, que esses três serão titulares e um reserva, mas como a gente falou, né, Gabriel Menino Caio Henrique, Henrique. né? Isso. Eles também jogam como volantes, até o Militão se precisar, né? Exato. Então, por E isso, dando um pequeno spoiler, o Matheus Cunha, essa temporada no Hertha Berlim, vem jogando como camisa 10 ali do time, então ele até poderia substituir o Claudinho, né, entre aspas, aqui na nossa seleção. o Matheus Cunha que, cara, fez a cagada, né, de sair do Leipzig e ir pro Hertha Berlim, que por algum motivo briga contra o rebaixamento, né, sendo que o ataque era o Matheus Cunha e Piatek. Coisa do futebol, né, cara? É difícil de entender. Sim, sim. Mas vamos comentar aí dos quatro Vamos. meios. Qual que eram as divergências aí que você estava apontando? Né, cara, assim, eu e o Arthur, cada um montou uma seleção e depois a gente chegou num acordo. Eu, na minha seleção, inclusive era meu titular, eu tinha colocado o Luan do São Paulo, tá? Não é pelo clubismo um pouquinho, mas assim, eu senti falta de um jogador de marcação, sabe? Um jogador assim, 100% marcação, que é o caso do Luan. Eu acho que é importante, assim, quando você tem uma Olimpíada muito jogador experiente, pô, o Luan, você vê aí que ele joga desde 2018 no São Paulo, né? Que ele foi revelado pelo Aguirre. Sim, E, assim, é um jogador que já tem bastante experiência, né, cara? Se você pensar, pô, um moleque de 21 anos, 22, não sei, que já joga aí há quase 4 anos como profissional. E, para mim, é uma posição que é um pouco carente nessa seleção olímpica, sabe? A gente tem muito segundo volante, né? Douglas Luiz, Wendel, Bruno Guimarães, só que você não tem aquele volante de marcação. A minha convocação seria o Luan. Mas assim, eu entendo que você consegue colocar, tipo, por exemplo, Douglas Luiz e Bruno Guimarães, que são dois jogadores que marcam bem e também atacam bem, né? E a outra foi o Gerson, né, cara? Você quer falar um pouquinho do Gerson? sim, sim. O Gerson hoje joga, né, de primeiro volante no Flamengo. O Diego sai mais. E, enfim, daí pra frente só tem cara que ataca. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. Mas o que que acontece no caso do Gerson? Eu acho que, se for levar em consideração só a idade, impossível tirar o Gerson dessas Olimpíadas. Só que lembrando que ele recusou convocações recentes
para a seleção olímpica e pegou meio mal com o Jardine, com o Tite, tanto que constantemente se pede o Gerson até na seleção principal e o Tite não leva. E a gente sabe do histórico do Tite de levar muito em consideração esse lado pessoal dos atletas, que nem o Douglas Luiz brigou lá na Itália recentemente, antes dele ir para o Bayern de Munique, nunca mais foi chamado. Gerson. O que eu acho meio hipócrita, porque o Neymar faz isso direto e sempre é chamado, cara. Exato. Gerson recusou convocação da Olímpica. Eu também acho que ele foi até um pouco de salto alto. Foi. Mas, cara, eu acho que já passou da hora, né? Eu acho que o Gerson provavelmente já deve ter entendido o recado. Sim. É que assim, do Gerson, eu acho que. Primeiro, assim, eu até entendi ele recusar a convocação olímpica, né? Foi naquela época que o Flamengo estava bem desfalcado de jogadores, né? Foi meio do ano passado que você tinha o Everton Ribeiro, se eu não me engano, ele estava machucado. O Arrascaeta estava machucado. Não, eu acho que o Everton Ribeiro estava jogando. Eu não vou lembrar de cabeça todos os nomes, tá? E aí você tinha o Gabigol e o Bruno Henrique que iam para a seleção brasileira e o Arrascaeta para a Uruguaia. Então, assim, talvez o Gerson ter recusado a seleção olímpica foi muito mais para poder ajudar o Flamengo do que propriamente porque não quer vestir a camisa da seleção, alguma coisa do tipo. Eu até entendo se for esse o pensamento. Não, sim, por esse lado faz total sentido. Sim. Mas a Mas. outra é que mesmo, assim, só para Uhum. finalizar aqui sobre o Gerson, a gente sabe que hoje ele joga como primeiro volante no Flamengo, só que eu acho total desperdício. Eu acho que assim, o Gerson é muito bom para fazer esse papel de primeiro volante. Mas assim, por exemplo, na minha seleção nem tinha considerado o Gerson porque eu acho meio impossível. E eu acho que se ele for chamado, acho que ele vai para a seleção principal e não para a Olímpica, mas enfim. Eu também acho que o Gerson não deve ir, mas aqui a gente elencou os 18 melhores Isso aí. sub-24 aí, né? E teria outras opções, né? O Tite já elogiou o Danilo e o Patrick de Paula do Palmeiras, porque subiram com o menino, enfim, foi grandes revelações aí do Palmeiras, que o Tite já comentou. Tem aquele Wendel do Zenit, muito bom jogador. Tem o Mateuzinho do Grêmio, tem alguns outros nomes, o próprio Paquetá, que é sub-23, que ele faz ali tanto um meia mais ofensivo quanto um volante, pode ser interessante, né, para uma seleção olímpica, já por conta do número enxuto de Sim. jogadores. E tem o querido Pedrinho, né, que pode fazer um 10 e um ponta ali. Não, E ele faz parte do não. ciclo olímpico, constantemente ele é chamado, né? Eu não Uhum. chamaria, mas Cara, assim, outro que o Jardine convoca bastante é o Maicon, do Shakhtar. sim, sim, tinha esquecido dele, Porque o verdade. Shakhtar, cara, ele deve ter algum pacto com a seleção brasileira, cara. E assim, meu, vocês têm que chamar pelo menos um por convocação, tá? Senão a gente mata vocês. Porque não é possível. Tudo bem, assim, o Sim. Maicon até acho um bom jogador, mas... Não, não. Então, a opção não falta aí para esse meio de É, campo, né, da seleção brasileira. e, E que pode contar com o Neymar também, né? exatamente. E porque o Neymar hoje tá jogando de 10 no PSG. Tudo bem que no jogo de hoje ele não jogou, mas constantemente ele vem sendo 10. E até você convocar um primeiro volante, que nem o Pedro falou que faz falta, talvez o Casemiro, mas como a gente já tem 3 do Real Madrid, aí eu já não acho que o Real vai liberar o Casemiro tão O fácil. meu nome seria o Casemiro, cara. Eu acho que assim, meu, imagina que louco você colocar o Casemiro pra marcar os moleques de 18 anos, velho. Os moleques iam chorar, velho. Ou É, ia então, ser até se complicado. você quiser ser um pouco mais tryhard, mano, põe o Felipe Melo, assim, sabe? Porra, aí é na goela, meu irmão. É, mas eu acho que assim, talvez, cara, apesar de eu não achar que seria o ideal, eu acho que o Neymar talvez seja convocado sim, cara. Porque a gente sabe que Eu ele também tem acho. muita força nos bastidores também, né? Então, meio que ele Sim, e fala. ele já declarou, né, que quer jogar Olimpíadas. Sim, o Neymar que joga tudo, né, cara? E assim, eu acho legal. É que assim, cara, pra ser sincero aqui, Arthur, pra me abrir contigo, eu não gosto muito dessa de ter que convocar 3 jogadores acima da idade, não. Assim, pro Brasil, meio que você vê, se a gente montasse uma seleção sem esses 3 jogadores acima da idade, é uma puta seleção. Dá Pros mesmo. outros países eu entendo que talvez é um pouco mais difícil, né? Mas, assim, não me agrada muito isso, só pra...
Talvez até o Brasil dê uma relevada em relação a isso, que a gente tinha muito de conquistar o primeiro ouro olímpico, né? Que foi Sim. conquistado em 2016. Então tinha uma pressão enorme em cima da seleção, principalmente em 2016, que começou muito mal. Tanto que tinha a camiseta do Neymar, que riscaram, colocaram Marta, e o feminino foi eliminado, e riscaram, colocaram o Neymar de novo. Porque o Brasil empatou 0-0 com o Iraque e com a África do Sul, se eu não me engano, e ganhou Honduras, né? da Dinamarca com um gol, tipo, do Gabigol cagado lá, e mais um do Jesus. Então, foi uma fase de grupo que foi difícil. Sim, e cara, era muito louco que naquela seleção olímpica de 2016, pra mim, um dos jogadores mais injustiçados era o Luan, que hoje é do Corinthians, que ele não jogava, cara. Não mesmo, e quando entrava, ele entrava muito bem, né, na seleção. Sim. Mas, cara, assim, assim, se a gente parar pra pensar e ver aquela seleção olímpica era muito boa, cara. Era Era muito boa. forte, era forte. Meu, você pensa que assim, você tinha a dupla de zaga e os dois jogadores tinham idade olímpica, era Rodrigo Caio e Marquinhos, cara. Exato, no ataque você tinha Gabriel Jesus, o Neymar já tinha passado, beleza. Mas tinha o Gabigol, o Luan, que era bom, né? Não é o Luan de hoje do Corinthians. Sim, era muito Então, boa aquela tinha seleção. grandes jogadores, tinha grandes jogadores. Sim. E vamos pro ataque, né? Vamos pro ataque, finalizar esse time aí. Bora? O nosso ataque ficou com 5 nomes, né? Faltam 5 vagas, que é Vini Júnior, Rodrigo, Gabriel Jesus, Richarlison e Matheus Cunha. É um ataque fortíssimo aí da seleção. Sim. Aí a primeira coisa que gostaria de falar desse ataque é que eu acho que metade desses jogadores não vão, ou porque o clube não vai liberar, ou porque eles vão pra Copa América, tá? Tipo, Richarlison, Gabriel Jesus. Então, quem mais? A gente colocou Rodrigo, Vini Júnior e quem foi o quinto? O Matheus Cunha, né? Matheus Cunha, Matheus Cunha. Então, assim, eu acho que Richarlison e Gabriel Jesus não vão. Até por isso que eu nem tinha colocado os dois na minha seleção, mas assim, de novo, né? Os dois, a gente tá contando que todo mundo vai. Eu acho que sim que serão os melhores nomes. E, cara, eu ainda fico meio assim de ter o Rodrigo, cara. Você tava querendo levar o Anthony, né? É que, cara, o Anthony, tipo, ele é titular do Ajax. Ele fez uma puta temporada. Teve aí a Copa da Holanda, né? Que ele foi eleito o melhor jogador da final, inclusive. Ele deixou o David Neres no banco. E Sim. assim, o Vini Júnior eu acho que ok, ele tá jogando muito bem no Real Madrid. Mas o Rodrigo eu ainda acho que ele tá devendo um pouco, sabe? Sim, o Rodrigo, ele é reserva hoje do Real Madrid. E nem é culpa dele, né, cara? Porque se a gente pegar no jogo de ontem, né, Real Madrid e Chelsea, pô, o Zidane colocou o cara nos acréscimos praticamente. Sacanagem, né? Sim, sim, mas é que ali no Real é complicado mesmo. Agora que tá jogando só com 2 atacantes, fica mais difícil ainda. E aí você tem o Asensio, tem o Lucas Vasquez, que é queridinho. Tudo bem que ele tá jogando mais de lateral hoje, mas ele estaria na frente do Rodrigo, então fica um pouco complicado aí pro nosso raio da Vila. Mas é complicado, né, cara? Porque assim, olha o nosso quinteto de ataque, né? Matheus Cunha, Vini Júnior, Rodrigo, Richarlison e Gabriel Jesus. E mesmo assim, a gente tá deixando muito nome bom de fora, né, cara? A Com gente tá deixando, certeza. por exemplo, o David Neres e Anthony, que a gente já citou aqui. A gente deixa também de fora o Martinelli, que muita gente há um tempo atrás pedia ele, inclusive, na seleção principal, né? Sim, sim, começou muito bem lá no Arsenal, metendo gol em vários clássicos. Sim, o PP também, que acabou de sair do Grêmio, também é um excelente jogador. O Exato. Thales Magno, monstro, craque sagrado. Não, tem bastante nome aí, né? Tem o Arthur do Bragantino, tem aquele Kaique, que surgiu agora no Fluminense, tem o O Kaique, Ângelo. eu acho que ele já corre um pouco mais por fora, assim. Ah, não, sim, bem por fora. Mas é só para citar que assim, a Sim, gente tem sim. muito atacante, né? Tem o Ângelo, que tem 16 anos do Santos, vem entrando, vem sendo importante pro Santos. Tem aquele Evanilson, que era do Flu, que metia bastante gol, lembra? Que agora ele tá no Porto. Lembro. Muito bom nome. O Pedro do Flamengo. É É. um excelente nome, cara. Assim, tem nem o que Por que que a discutir do gente. Pedro. Por que que a gente não colocou o Pedro nesse time? Ah, mano, é justamente por isso, né? Tipo, Gabriel Jesus é 9 ponta, Richarlison 9 ponta, É, Matheus verdade. Cunha 9 e 10. Cara, é muito difícil escolher. Eu acho que
o ataque é a única posição que o Brasil não precisa de um cara acima de 23 anos. Sim, cara, a gente pode só mudar aqui, então. Eu queria discutir então um pouquinho só desse ataque pra gente tentar colocar o Pedro. Ah, você falou que um dos dois não vai ser convocado, o Jesus ou ou o Richarlison, põe o Pedro no lugar. É que assim, também tem a chance do Pedro não ir, né? Mas assim, Sim. cara, eu colocaria o Pedro. É complicado, né? Porque assim, se a gente colocasse o Jesus na ponta, a gente sabe que não é tanto a dele, né? Hoje no City, quando ele joga, ele entra mais como centroavante. Mas eu arriscaria, cara, jogar com o Richarlison, Pedro e Jesus. Aí você tiraria o Rodrigo? O Rodrigo. Pode ser, cara. Pode ser. Porque assim, cara, eu acho que assim, o Pedro, eu já tenho dó de ver o cara no banco do Flamengo. A gente sabe que é difícil, né? A gente até comentou, acho que foi no último podcast, que talvez daria se jogasse no 3-5-2, alguma coisa assim. Sim, mas ia sobrar pra alguém. Isso assim, vai sobrar pra alguém com certeza no Flamengo, né? Mas vamos fazer assim, Arthur. Melhor então. Melhor ainda. Vamos Hum. convocar o Pedro e deixar ele no banco da seleção olímpica? É isso aí que vai acontecer. A gente tinha até esquecido dele aqui. É, putz, cara, é complicado, né? A gente tem um cara no nível do Pedro que, Sim. cara, sei lá, né? E ele seria nosso único 9-9 mesmo, né? É, O Pedro é um 9 clássico, assim. Gabriel Jesus, Richarlison, Matheus Cunha jogam ali, mas eles são muito mais móveis, né, do que o Pedro. uhum. E tem E outros nomes, né, cara? Assim, tem o Caio Jorge, o Brenner, do São Paulo, que foi bem ano passado, monstro. Arthur Cabral, que foi artilheiro na Suíça, talvez muita gente não conheça, ele joga no Basel, passou pelo Muito Palmeiras, bom, Ceará. Yuri muito bom ele. Alberto, que deixou uns golzinhos aí no seu São Paulo. Não fala dele. Então, cara, assim, o Brasil tá repleto aí de garotos pro ataque. Sim, sim. Até, cara, quem que eu ia falar o nome, mas me fugiu. Ah, assim, eu tava até pensando, mas de repente, assim, só falar alguns nomes também que de repente poderiam entrar nessa lista acima da idade, né? Vai que o mete a louca no Jardim, né? Ele fala, não, eu não vou convocar esses moleques não, quero chamar os velhos pro ataque. Cara, eu acho que talvez o Cebolinha, né, teria grandes chances, apesar de achar de ser complicado, né? Porque provavelmente ele vai estar na principal, Sim. pela Copa América. E que mais que você pensa, assim, cara, pro ataque? Luciano? Não, Luciano não. Que isso, Arthur? Mano, eu não sei, cara. Eu não vejo ninguém aí da principal entrando nessa Olímpica. Só se o que acontecer não der pra chamar todo mundo pra principal, porque você tem muitos jogadores ali da mesma posição que joga pelos lados. Jesus, Everton Ribeiro, o próprio David Neres, né? O Bruno Henrique, Cebola, o próprio Richardson joga às vezes aberto. Eu não lembro com quem Talvez que eu só sobrar tava. para um desses, né? Eu não lembro com quem que eu tava conversando. Acho que não foi, não sei se foi com você ou se foi com outra pessoa. Ele falou do Everton Ribeiro para a seleção olímpica, porque tipo, ele é experiente, provavelmente não vai para a seleção principal. Ele consegue jogar no meio, consegue jogar na ponta. Eu achei É um interessante, nome. sabe? É meio que o Renato Augusto foi naquele 2016, né? Porque foi meio que um cara que ninguém esperava que ia ser. Sim, sim, é um nome até para entrar no lugar do Rodrigo aí que a gente tá falando. Não vem tendo chances no Real Madrid. Então você Sim, tem um cara aberto pela direita, um cara que também pode ser o titular ali na camisa 10. Então seria um bom nome. sim. Gente, assim, essa seleção tá lembrando que é bem complicado a gente acertar os nomes, né? Tem todos esses fatores aqui que a gente já comentou durante o podcast. Mas essa seria a nossa seleção ideal se a gente vivesse no mundo perfeito. Sim, eu vou repassar os 18 nomes, aí vocês deixam a seleção de vocês também. Lembrando que a gente tem aí os 18 nomes, a gente não colocou nesses 18 nomes os três jogadores acima da idade, tá? A gente Exato. comentou aí alguns que poderiam entrar, daí fica também a critério de cada um. A gente quis montar a seleção só com jogadores com idade olímpica. Isso mesmo. Então é Hugo Souza, Ivan, Éder Militão, Luiz Felipe, Gabriel Magalhães, Emerson, Gabriel Menino, Renan Lodge, Caio Henrique, Douglas Luiz, Gerson, Bruno Guimarães, Claudinho, Vinícius Júnior, Rodrigo,
Gabriel Jesus, Richarlison e Matheus Cunha. Então esse ficou nosso time aí, os 18 atletas. Isso aí. Então é isso, Pedro. Gente, você também monta a seleção de vocês, tá? Que, cara, a gente é muito curioso para saber como cada um montaria também sua própria seleção, né? Tem muitos jogadores aí para serem convocados. Sim, eu acho que é uma dor de cabeça até boa, né, pro Jardine. A gente tem uma sorte de ter bastante atletas jovens e experientes ao mesmo tempo. Eu acho que não é toda a potência do futebol que tem essa sorte. Dá pra caramba, né? Tanto que se você, tipo, separar para pensar. Cara, a gente não vou nem falar os nomes aqui, né, para não alongar o podcast. Mas se a gente comparasse, por exemplo, aquela Alemanha de 2016 com aquele Brasil de 2016. Cara, acho que tem muito mais jogadores brasileiros que são relevantes hoje do que da Alemanha. Exato. Daquelas seleções, né? Uhum. E acho Isso que é isso aí, Pedro. ficou mais alguma coisa pra gente falar? Alguma coisa pendente? Acho que não. Acho que a gente passou por todos os temas aí. E se o pessoal quiser que a gente também convoque alguma seleção diferentona, dá o pitaco aí, nossa seleção para a Copa América, sei lá. Deixa aí a criatividade de vocês nos comentários. É isso aí. Posso dar um recado final, Arthur? Claro, com certeza, pô. Queria só deixar aqui minha indignação, que hoje no Twitter justamente eu vi um cara falando que era muito triste a gente ver o Pedro no banco do Flamengo, né? E aí nos comentários, muitos torcedores do Flamengo falando que o Rogério Ceni era um péssimo técnico porque não conseguia montar um 3-5-2 para colocar o Pedro. Como se fosse muito fácil você simplesmente falar, não, foda-se o que a gente tá jogando aí há quase um ano, vamos mudar de formação. E, cara, um desses caras que xingam muito o Rogério Ceni colocava o Pedro no lugar do Everton Ribeiro. Botava o Everton Ribeiro no banco, cara. É Eu achei difícil. assim, cara, sabe, ele fez uma formação com o Gerson de ponta e o Everton Ribeiro no banco, com o Felipe Luiz na zaga, cara, um negócio bizarro. Só queria deixar a indignação aí pra É, esse cara. normal, normal, normal. Essa ira de torcedor. Isso aí. Então ficamos por aqui. Falou, Pedro. Falou, querido ouvinte. Valeu, gente. Valeu, Arthur. Até mais.